É porque o povo está acostumado a 19. É verdade. Boa noite! Ao vivo, que delícia! Aqui com meus amores. Minha família, trololó. Boa noite, meu povo! Que delícia! Boa noite, Helena. Boa noite, Silvana. Seja bem-vindo. Nós estamos Boa noite. Obrigada pelo convite. Agora vocês vão ser figurinha assídua. Está dando eco, não está? Está dando eco. Por conta de que será? Não tem nada. O que foi que a gente fez que resolveu na semana passada? Acho que era Silvano. Não, depois passou, não chega a mexer nada. Eu só olhei nas configurações e vi que as configurações estavam marcadinhas lá. As minhas. Aqui nas configurações em áudio, o cancelamento de eco está marcado e o ajuste automático do volume também. Maria Fialho, diretamente de Portugal. Bem-vinda, amiga querida. Então, boa noite, meu povo. Boa noite, gente linda. Boa noite, vocês que estão no chat, vocês que estão nos bastidores, sem se pronunciar. É com imenso prazer que estamos aqui hoje, como Yara disse, na nossa família. Essa criatura linda que chegou aqui para agregar, né? E para quem ainda não viu, né? Lena e Silvano juntos numa live, esta é a primeira vez em que os dois estão na mesma live. Então, bem-vindos. No laço. Insistiu até que fez. Eu sou sorteada, eu estou dando bom. Primeiro foi você. Foi a Marciana, ela até que entrou. Boa noite, queridos, boa noite a todo mundo. Portugal está aqui marcando presença. Não. O artista também de Portugal. Então, hoje o nosso tema maravilhoso vai ser alquimia interna. E aí, o que a gente pode falar sobre alquimia interna? O que a gente entende sobre essa alquimia interna? Quem é que vai pegar aí a palavra? Bora lá. Vamos bater um papo aqui e trocar uma figurinha. Primeiro, eu acho importante a gente falar um pouco sobre esse conceito de alquimia interna, né? O que é alquimia? Alquimia é uma ciência que veio, né, nos séculos passados, precursora do que hoje nós conhecemos como química. Trabalha a transformação dos elementos e a criação de novas coisas a partir dessa transformação. Então, o que seria essa alquimia interna? São os processos de transformação interno que nós fazemos ao longo da nossa jornada de despertar, né? É a gente poder transmutar, é um termo que vem justamente da alquimia, tudo aquilo que não nos serve mais, né, em coisas que poderão ser úteis para a nossa vida e para a nossa qualidade de vida em geral. Não só para a nossa, como para das demais pessoas à nossa volta, né? Ajudar a tornar o mundo um lugar melhor dentro do que nos é possível, de fato. Verdade. E a alquimia já vem já de eras, né? Já são processos medievais até que usavam-se para o que não na simbologia, mas nos processos era descrito como a transformação do ferro em ouro, né? Através do fogo, né? Que era um processo alquímico que se usava. A branca lá. É a branca, não é? A levada. Mas aqui... Está querendo fazer parte da live, pelo visto. Já que disseram que é a família, né? Ela veio. Pois é. A família Trololó, não podia faltar. Nós estamos fazendo aqui uma alusão, né,
a esse verdadeiro processo alquímico, que era conhecido desde as eras eras e eras atrás, séculos atrás, mas uma alusão aos nossos processos de transformações, de autoconhecimento, de integração, né? A gente está usando como uma simbologia, que eu acho, assim, né? Exatamente. E Isso, né? assim, é uma simbologia muito forte, muito importante, porque, né, os dois símbolos mais conhecidos quando se fala de alquimia, né, era a ideia de transformar chumbo em ouro Sim. e o elixir da vida, que ficou conhecido como a pedra filosofal, né, que aparece até no primeiro livro de Harry Potter e muitas outras histórias também já utilizaram esse conceito, né? E para além Indiana da. Jones, para quem é de outras gerações. Pois é. Hein? Indiana Indiana Jones, Jones. De velho. pois é. E assim, é, muitas pessoas falam que essas ideias, né, eram passadas como uma forma dos alquimistas poderem ser aceitos pelos governantes da época. Mas, assim, para além disso, existe uma simbologia muito importante na ideia de transformar o chumbo em ouro e de se criar um elixir da vida, quando a gente fala do processo de despertar, né? Então, a simbologia da alquimia aqui é justamente a gente transformar aquilo que dentro de nós é chumbo, nos mantém preso, né, em padrões repetitivos, estagnado muitas vezes, em ouro, né, em algo que seja valioso realmente para nós, que tenha uma profundidade real em nossa vida e que consiga nos fazer ir além, né? Eu ainda vou mais um pouquinho aí, só um minutinho, para poder falar que eu usaria a simbologia do fogo também, que eu acho que o fogo aí representa ali o verdadeiro autoconhecimento, né? Que é quando você entra para dentro de si e pega essa matéria-prima que vinha já, que nos pertence, que são partes nossas, os medos, os ressentimentos, as culpas, né? Todos esses sentimentos que precisam ser integrados, transformados, mas mais do que transformados, integrados. E aí o fogo faria esse papel de autoconhecimento. E o ouro seria o brilho, né? O brilho de se reconhecer em si mesmo, né? Porque quando a gente vai para dentro de si, que a gente consegue se olhar e que a gente consegue fazer esse trabalho de olhar para a gente verdadeiramente, né? De olhar para a gente sem medo, com honestidade, né? Sabendo que esse ferro, digamos assim, essas nossas mas não digo mazelas, mas essas travas nossas, quando a gente olha para elas com honestidade, a gente consegue sim, fazer esse trabalho com mestria, né? E aí era o brilho, né, do ouro, né? É Diga bem aí. interessante você trazer a representação do fogo, porque a gente tem a ideia de que o fogo é o conhecimento, né? E nesse processo do despertar é justamente o autoconhecimento, né? Foi dado ao homem o fogo, mas ali era justamente a faísca inicial de um conhecimento, de uma inteligência, né? De um pensamento próprio, né? E é justamente esse ponto que você está trazendo do autoconhecimento, porque a transmutação, ela acontece seguindo um processo interno. E a alquimia, essa sabedoria ancestral, né, traz justamente isso, né?
Mas, assim, no conhecimento maior da alquimia, muitos outros elementos são trazidos, né? Não é apenas o fogo. A gente tem todos os outros elementos naturais, a gente também tem conhecimentos e sabedorias vinculadas, se a gente for, assim, para a parte mais teórica e antiga desse conhecimento, a gente tem aí os planetas, a interferência das forças planetárias dentro desse processo alquímico. Mas o que eu queria trazer é que a gente só enxergar o chumbo, no caso, né, não vai fazer ele virar ouro. Não. Precisa realmente desse elemento ali, dessa ferramenta, dessa construção, desse trabalho, desse processo interno para fazer com que isso aconteça, né? Não adianta também você pegar, por exemplo, o chumbo, juntar com outro elemento qualquer e achar que isso vai lhe dar o resultado que você está querendo, que é o ouro. Não, você precisa realmente construir aquela transmutação que você está querendo alcançar, né? E é bem interessante isso. Bem interessante também é a representação do ouro como luz, né? Como aquela luz dourada do ser que nós somos, né? Traz muito essa representação quando a gente traz essa analogia. Mas, além disso, o ouro é um elemento que é muito presente no universo, né? E aqui na Terra é tão valorizado. Então, tem também aí mais esse plus quando a gente faz essa analogia, né? Que o outro valoriza também o ouro. Então, é a partir do momento em que a gente chega num ponto em que o outro já percebe as nossas transformações. Que é o nosso ouro, que é a nossa luz. Exato. E falando da questão elemental, né, que a Yara puxou a questão do fogo, nos processos alquímicos e nos processos químicos dos dias de hoje, né, da química dos dias de hoje, a gente tem esses 4 elementos fundamentais muito presentes, né? Não só o fogo, mas o fogo sendo um dos principais. Porque, assim, para que uma reação química ocorra, para que a mudança de fato ocorra, é necessário, né, combinar 2 ou mais substâncias em um meio aquoso, na água, e, na maioria dos casos, introduzir calor. Você tem que ter a presença do fogo ali para transformar as coisas, né? Então, o fogo ele é o grande transmutador. E a água, como um elemento que é igualmente importante com o fogo, nesse caso que eu falei, né? Ela está muito vinculada às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então, assim, o meio do caminho nos processos é a gente aprender a equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, Perfeito. né? Para poder passar pelos processos de transformação. Verdade. Eu acho que é como se fosse uma. Eu acho que para esse processo de transformação, eu converso muito com as mãos, gente. Você precisa de italiano. Você ia falar italiano em algum canto. Então, esse processo, ele só se dá, você começou a falar um pouco ali, Lena, mas eu acho que primeiro, antes de começar a construção, existe uma desconstrução, a despersonificação, né? Que a gente precisa de fazer. Eu preciso citar uma coisa aqui. Tem um desenho que eu estava até falando ontem para minha mãe, que é um dos meus desenhos japoneses favoritos. Se chama Full Metal Alchemist. É justamente sobre alquimia. E nesse desenho ele fala das 3 regras da alquimia, né? É desconstrução, compreensão e reconstrução. Então, primeiro a gente tem que desconstruir, depois a gente tem que entender o que está sendo desconstruído, para que a gente possa criar algo novo depois em cima disso. Exato.
E aproveitando, é nesses processos que os outros elementos entram. Né? A gente já falou um pouco da emoção, a gente já falou do fogo, né? Da água, do fogo, da transmutação. O ar representa o nosso mental, né? Que vai ali para tanto atuar na desconstrução, quanto na compreensão, quanto na reconstrução. Né? E a terra é justamente a percepção de como essa construção, a matéria e os outros elementos estão se unificando, se integrando ou se desintegrando. Que lindo. No conceito da química e da alquimia, né, o elemento terra ele vem através dos ingredientes que vão se misturar na água. São as substâncias que vão ser utilizadas, né? E toda reação libera gases. Isso. Então, o ar, né, também entra como a liberação. E aí, fazendo a conexão com o que a Marilena falou, o nosso processo mental entra a nossa consciência e a nossa mente para se permitir deixar, né, esse excedente, aquilo que não vai servir para o resultado final, ir embora, né? Evaporar. Que fofo. E aí a gente já sabe que nesse processo de transmutação e de transformação, nós estamos partindo para dois novos processos muito importantes para a construção do novo humano nessa nova terra, que é o nosso corpo cristalino, né? Onde o nosso corpo está saindo da base de carbono, indo para a base cristalina, e no tópico seguinte, na etapa seguinte, a gente expandir completamente a nossa essência, que é a luz. Então, toda essa transformação, toda essa alquimia interna leva-nos, em última instância, para o reconhecimento da nossa luz, para o acesso pleno da nossa luz, que ela já está começando a despontar. E por isso, nesse momento, nós passamos por esse processo, né, de alquimia dos nossos corpos físicos, de forma muito intensa. E por isso nós sentimos tantas coisas em todos os nossos níveis, né? Então a gente vive em alguns momentos numa gangorra. Por quê? Porque nós estamos passando por essa alquimia interna. Essa gangorra não é ruim. Essa gangorra, ela não é nada que nos prejudique. Ela é o processo de transformação que estamos passando. O nosso processo interno está refletido neste movimento. E não é à toa que tantos pensadores, que tantos cientistas, que tantos filósofos, que tantos espiritualistas, que tantos canalizadores estão trazendo essa mensagem de que nós estamos passando por este fogo. Nós estamos passando por todos esses elementos e nós estamos modificando dentro do nosso DNA físico a transformação maior. E assim, no nível físico também, vale lembrar que o nosso corpo ele é como uma grande fábrica química, neuroquímica, né? O nosso cérebro produz substâncias diferentes relacionadas a cada uma das emoções e sentimentos que nós temos, né? Os neuropeptídeos, como acho que os cientistas chamam, né? Que são essas substâncias que, quando a gente está triste, né? Ele produz uma substância relacionada à tristeza e bombardeia todas as nossas células com essa substância. Quando a gente está feliz, ele vai gerar uma outra substância e vai bombardear todas as nossas células com essa substância. Então, assim, quando a gente vai passando pelos processos da alquimia interna no nível emocional, mental e espiritual, isso também se reflete no nosso físico.
Porque quanto menos reativo a gente fica aos acontecimentos externos, quanto menos a gente entra em luta ou fuga ou em tristeza, sabe, com relação ao que acontece à nossa volta, ou o que os outros fazem para com a gente, como nós reagimos aos que os outros fazem, né? Menos a gente vai ser bombardeado neuroquimicamente por essas substâncias, né? Então, num longo prazo, a gente encontra uma qualidade de vida muito melhor, porque a gente encontra a felicidade no estado de ser e não no estado de acontecer, né? Não é o que acontece conosco, mas como nós reagimos, muitas vezes instintivamente ao que está nos acontecendo, que vai permitir que a gente seja feliz. Algumas pessoas colocam a felicidade, né, em quando eu conseguir isso, quando eu conseguir aquilo, quando eu fizer tal coisa, É o eu vou ser processo, feliz. né? Exatamente, Esquece de viver o processo. exatamente, e é o processo, quando a gente coloca, foi bom você ter feito esse gancho, porque quando a gente coloca a recompensa, né, a felicidade na recompensa final e não aproveita o processo, a gente não adquire a motivação necessária para passar pelo processo. A gente muitas vezes desiste do processo porque só está enxergando a recompensa lá na frente, né? Mas a recompensa é a jornada inteira. O processo é onde está a verdadeira felicidade, sabe? E aí, quando a gente coloca a nossa felicidade no processo, é que nem, por exemplo, se você vai para academia, você vai malhar, né? Se você coloca a sua felicidade no resultado do seu corpo sarado, você perde a disposição para ir para academia. Mas se você cria gosto pelo treino, se o prazer está em treinar, em fazer o exercício, né? Você cria gosto por aquilo e você vai todo dia, porque aquilo te Te exercitar te dá motiva, prazer. te E o propulsa. É uma final, válvula propulsora, né? exatamente, o resultado final, que é o corpo sarado, vai ser só um benefício extra do processo. Verdade. Entende? E a gente vê Eu em queria, várias... Pode falar, por favor, Lena. eu queria justamente aproveitar para trazer essa reflexão sobre essa questão física e o ciclo alquímico e a neuroquímica, de quanto isso influencia os nossos próprios ciclos que a gente hoje está preso, digamos assim, né? Porque o corpo, ele vai seguindo um caminho que normalmente é o caminho que é seguido mais vezes, digamos assim, né? Ele tende a automatizar as suas reações químicas e biológicas. Então, se a gente começa sempre a reagir de uma forma, quando a gente se depara com uma situação semelhante, a gente vai reagir daquela mesma forma, porque é isso que o corpo entende que é o mais adequado a se fazer, né? Então, quantas vezes, dentro desse processo da alquimia que a gente está vivendo, e a gente se depara com uma emoção que expele para o nosso corpo, né? Produz no nosso corpo uma substância que vai causar uma reação física específica. Quantas vezes a gente tem consciência de que tudo isso está acontecendo no nosso corpo e deixa que ele passa do jeito que ele está acostumado a fazer, sem realmente interferir naquele processo, né? Por exemplo, o Silvano falou da academia. A academia a gente vai e libera dopamina, acho que é a dopamina, né, Silvano, com o exercício físico. É uma das Então, substâncias. Acho que a ocitocina também está relacionada a isso. exato. À medida que a gente vai praticando a atividade física, né, o corpo vai produzindo essas substâncias, vai se acostumando em um certo nível a ela, e ela vai trazendo uma reação de outras consequências, digamos assim, que vão afetar não só o físico, mas o emocional. Então, esse impulso que você vai tendo é o seu próprio corpo também lhe ajudando a manter aquele hábito, né? E isso serve tanto para os hábitos que a gente quer manter, quanto aqueles hábitos que a gente não quer.
que hoje, se a gente tiver consciência de que aquele hábito não é saudável e a gente não quer ter, a gente tem que ter ainda mais atenção, porque o seu corpo já está acostumado. Ele se vicia com esses neuroquímicos que eu falei nos dois sentidos, tanto naquilo que pode nos fazer bem, quanto naquilo que pode nos fazer mal. O corpo ele vai se condicionar àquelas substâncias e se viciar nela. Não é, eu acho assim, o termo vício é um pouco difícil até de explicar, porque a gente enxerga o vício sempre como algo ruim. Não. Mas assim, existem pessoas que se conectam com um vício e adrenalina e até certo ponto isso pode fazer bem para a vida delas. Já para outras pessoas, né, pode fazer muito mal. É importante entender que tudo em excesso pode nos fazer mal, até mesmo a água que a gente bebe. Então, assim, como é que nós podemos utilizar essas substâncias que o nosso corpo produz ao nosso favor? E entender, como a Mariana falou, que o nosso corpo ele tende a se condicionar a essas substâncias também, Exato. né? Muito bem colocado. E aqui a gente pode colocar que, por exemplo, eu acho que esse elemento propulsor, né? Porque a gente ficou muito carregado em emoções durante muitos séculos, né? Por vidas e vidas que a gente veio, nós somos condicionados a nos manter sempre como indignos, como não merecedores, né? Como pecadores, como filhos do pecado, isso tudo tem um gancho aí. E a gente, nós somos feitos nesse condicionamento. Então, lá no princípio, primeira frase que eu disse lá. A Yara travou. Travei? Eu estou vendo eu bonitinho aqui. Eu travei? Eu estou vendo todo mundo travado. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas aqui parece que caiu para mim. Eu não travei, Internet. não. Agora eu estou te escutando, mas vocês três estão travados para mim. Como é que está aí, pessoal? Sueli, quem está travado aqui? Eu acho que eu não estou, não. Estou vendo os três travados. Mas eu estava escutando o Silvano. Alguém destravou? Uai. Beth? Uai, Lena, você está 2 vezes? Vou remover você aqui. Acho que a internet falhou, aí eu saí. De vocês. Deixa eu remover Silvana aqui. Manda ele entrar de novo. Eu removi tudo. Você está em duplicidade aí, amiga. Só está nós duas. Ó, sua mãe veio. Opa! O que aconteceu? Eita, Lelê. Agora danou-se tudo. Voltou. Deixa eu voltar sua mãe aqui. Voltou, Beth? Cadê você? Eu estou aqui. O Silvano também caiu? Sim. Caiu vocês três. É porque a gente compartilha a mesma internet. Agora você voltou. Silvano que não voltou. Mas enquanto Silvano não volta... voltou! Aí, interessante é que, para mim, apareceu você congelada. E aí, disse assim, a Yara congelou. Quando eu disse a Yara congelou, foi a minha internet que caiu. Para mim, congelou. Eu estou aqui, eu estou mexendo. Mas, como eu estava falando, nós somos condicionados há tanto tempo a nos sentirmos inferiores que precisa exatamente da gente se olhar honestamente. Não é um processo fácil e nem um processo de um dia para outro, né? Assim eu entendo.
Você tem que ser verdadeiro consigo mesmo. Você tem que olhar para você e entender que faz parte de você aquelas coisas que estavam, que você às vezes nem percebia, porque era inconsciente. Sim. Estava lá no seu inconsciente, guardado em algum cantinho, em alguma gaveta. E aí, com essa entrada de luz que a gente está tendo, como Beth disse, desses processos que nós estamos fazendo alquímicos também com o nosso corpo, com essa entrada de luz, não só o físico, mas o nosso espiritual, o nosso emocional também, ele está passando por essas transformações que estão vindo à tona, que é aquele processo de desconstruir e observar. Então, você tem que estar atento, observando e entendendo que está tudo bem, que não é errado você ter falhado em algum momento, porque nós somos condicionados a isso por eons de tempo. E, normalmente, um condicionamento, ele só é desfeito com outro. Não quer dizer que só aconteça dessa forma, mas, normalmente, a gente precisa de uma constância, de um estar presente e reforçar aquele novo comportamento que a gente quer vir a ter, né? Sim. A gente tem estudos que provam, por exemplo, que o cérebro, ele só processa um novo hábito após 21 dias. Né? Então, você precisa praticar por 21 dias aquela nova atitude que você quer ter. Você precisa condicionar novamente o seu corpo, o seu emocional, né? E você tem que estar atento, porque quando você tenta fazer de um jeito diferente, você vai por outro caminho, isso desperta em você muitas outras coisas que você precisa estar atento para compreender, desconstruir, compreender e reconstruir. Porque Isso a faz gente parte, inclusive, no modo da resistência, né? Mas não é uma resistência consciente, é uma resistência inconsciente do ponto de vista de que está vindo à tona, né, uma série de conteúdos para serem vistos e olhados, mas eu estou condicionado aos métodos antigos, a minha forma de agir e de me comportar, então eu estou na reação, quando eu preciso modificar, indo para um estado de ação e não mais de reação. Porque enquanto eu estiver reagindo, eu estou no condicionamento do automatismo. Eu estou na resistência ao novo. Por quê? Porque eu estou toda condicionada. Eu estou condicionada desde os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos e até as minhas atitudes e comportamentos mais simples e corriqueiros. E é nessa simplicidade do corriqueiro, do cotidiano e do todo dia que a gente baixa completamente, né, a nossa atenção e deixamos o nosso observador de lado. A gente está preocupado muito mais com coisas grandes. Então, a gente liga a nossa observação, a nossa atenção e intenção para as coisas grandes. E a gente se desconecta das coisas menores do dia a dia. Um exemplo simples. Muitos de nós somos muito polidos e educados fora de casa, com aquelas pessoas com quem convivemos, né, no nosso trabalho ou nos nossos ciclos sociais. E estamos completamente alheios à forma como nos tratamos nos nossos lares. Como tratamos o nosso parceiro, como tratamos os nossos filhos, como tratamos os nossos animais de estimação, como tratamos os nossos funcionários, aquelas pessoas, né, que estão próximas a nós e que passam a se tornar muitas vezes invisíveis. Então, assim, diga. É muito comum, né, a gente usar aquilo que a gente deseja ser como uma máscara externa, e quando chega dentro de casa, a gente acha que é tirar essa máscara e soltar os cachorros à vontade, porque quem nos ama vai aceitar de tudo.
E não é por Isso. aí. Que de alguma forma eles têm a obrigação, né, de estar ali, de aceitar o que você tiver para dar, do jeito que tiver para dar. E não é assim, né? Muitos Justamente estão se fechando, né? Muitos a gente, estão se fechando. por que que as pessoas mais próximas de nós não são aquelas que têm o melhor de nós? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer, e desse ponto minha mãe levantou. Se a gente está buscando uma jornada de ser pessoas melhores, né? O amar o próximo como a ti mesmo, tem que começar nos próximos mais próximos. Não quer dizer que você vai inverter os papéis e vai ser grosso com quem está lá fora, não. Né? Quer dizer que as pessoas que estão mais próximas de nós são aquelas que precisam mais do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso cuidado, né? E merece muito mais esse melhor de nós. Nossa. E é onde podemos praticar com mais regularidade, digamos assim, né? Perfeita colocação. É exatamente isso. É É um onde o exercício treinamento mais diário, né? intenso acontece. Às vezes a gente está muito ligado com o mundo, quer dizer, o mundo lá fora está muito ligado às coisas externas, as pessoas estão muito ligadas às coisas externas, né? Às vezes esquece do simples, do básico, né? Que é de estar em si mesmo, que é o seu estado de presença. Porque ninguém consegue fazer esse processo de mudança sem estar em si mesmo, sem estar presente. Levada. Está linda ela. Ninguém consegue fazer essas mudanças sem estar presente em si, gente. Mas esse estar presente é você olhar para a sua essência, ser verdadeiro com você, aceitar que aquelas partes são suas, que elas te pertencem. Ok, eu estou vendo você no julgamento, ok, mas vamos tentar mudar isso aqui, vamos tentar. Acho que eu quero fazer uma escolha diferente, eu não quero mais continuar nessa linha de raciocínio. Eu quero mudar, eu quero não, eu vou mudar. Né? A gente tem que ser mais persistente, estar ali, estar buscando, é o que você falou, de todo dia, estar batendo nessa tecla. Às vezes a gente distrai um pouquinho, volta de novo, o que a gente achou que já estava mudado em nós, e a gente se vê de novo naquela situação. Cara, então não olhei, não foi de uma vez ainda, tem um restinho aqui, vamos acabar de rapar essa panela aqui, vamos ver o que está vindo aí, né? É se propor de verdade essas mudanças. E não é fácil, não. Eu vou contar para vocês sobre 2 livros que falam muito sobre a mudança do hábito. Né? Eu só posso me tornar uma nova pessoa se eu sair e deixar os meus hábitos antigos. Eu só posso me tornar uma nova pessoa passando por esse processo alquímico se eu soltar quem eu era no passado. Se eu ficar preso a quem eu era, eu não me renovo. Eu não me torno este novo humano. Né? Eu não construo novos caminhos em mim mesma. Né? Então, nós temos o Joe Dispenza, que ele tem um livro chamado Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, é um livro muito bom. E tem um outro livro que eu conheci mais recentemente, eu não me lembro o nome do autor, mas é fácil de encontrar, que é Hábitos Atômicos. É muito interessante. Eu não li todo, eu comecei, a linguagem é bastante fácil, acessível, a forma como ele traz é bem descontraída. Então, dê uma pesquisada, porque eles nos direcionam justamente a nos tornarmos quem nós verdadeiramente somos. Mas passando por esse processo alquímico interno, não tem como fazer esse movimento de tornar-se o novo sem passar pela alquimia interna, sem fazer a transformação interna. E aí a gente recebe muitas mensagens canalizadas, nas quais o texto nos diz o seguinte:
Não esperem serem salvos. Ninguém vai salvá-los. Não vão ser os seres das estrelas, não vão ser os anjos, os arcanjos, nem os seus guias que vão salvá-lo. Primeiro, porque não existe salvação, né? Segundo, porque o trabalho é interno, é individual e é intransferível. Eles nos sustentam, nos apoiam, né? Nos dão uma condição energética para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Apenas isso. Complementando só aquela ideia que eu comecei. Só fechando Oi? aqui. Só fechando. Sim. Você não vai ser resgatado. Você vai se resgatar de você mesmo. Reconhecendo os seus atributos internos, reconhecendo as suas capacidades. E aí você faz a sua jornada interna, passando pela alquimia, que é a transformação. Pronto, Silvano. Então, assim, fazendo um complemento àquela ideia que eu falei da máscara, né? Enquanto as nossas atitudes forem máscaras que nós usamos fora de casa, que nós nos damos a liberdade de tirar e mostrar o que é de ruim de nós dentro de casa para as pessoas mais próximas, a mudança real, ela não vai estar acontecendo, porque vai ser só uma máscara. Então, a gente tem que internalizar isso, né? Essas mudanças Processo de todas. entrega, né? E o processo real acontece justamente na constância, como Lena falou mais cedo, né? Aqui na live. Vem no processo de constância, dentro e fora de casa, oferecendo sempre que nós pudermos, porque nós também temos que respeitar o nosso processo, né? E abrir mão do julgamento também é saber se perdoar quando a gente, né, passa do limite, mas está consciente para observar quando a gente passou desse limite, né? Em fazer a nossa entrega para todas as pessoas à nossa volta e para nós mesmos ser cada dia melhor, não é? Ah, eu falo que é um processo contínuo, gente. A gente não adianta se afastar do mundo, se afastar das pessoas, se afastar do todo. Você tem que viver, você tem que estar presente, você tem que vivenciar esse processo. Você tem que vivenciar o seu processo conscientemente. É quando você vive ele com honestidade, com consciência, você consegue ir fazendo essas mudanças, não talvez de uma hora para outra, num estralo, é ter essa constância, como Silvana acabou de dizer, essa constância tem que estar vindo, é o poder de transformar a si mesmo. Né? A gente começa esse processo e somos nós. E uma coisa muito interessante que a gente deve colocar aqui, que nós não podemos nos esquecer nunca que a gente não é responsável pelo processo do outro. Assim como nós temos que olhar para nós, que temos que ver tudo que está dentro de nós e ensinar isso, trazer isso para a nossa consciência, pegar o nosso inconsciente, trazer aqui, olhar para ele, o outro também tem que fazê-lo. E mesmo que sejam nossos filhos, que principalmente pais têm muito disso, de viver a dor do filho, de não querer que o filho sofra. É lógico que ninguém quer que os nossos filhos sofram, mas eles precisam de fazer as escolhas deles. Eles precisam de estar presentes na vida deles. Não somos nós que vamos viver as escolhas deles. Nós podemos auxiliar. Nós podemos auxiliar, ser ferramenta. É ser uma guia. Mas não assumir o processo do outro É a ou mesma querer coisa, mudar o outro. exato. A mesma coisa é no processo de terapia. Nós somos terapeutas, nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos ferramentas para lidar com isso. Mas se a pessoa não quiser,
nada vai fazer efeito. É uma carapaça que cria-se em volta, e nada vai penetrar ali se a pessoa não se abrir, se ela não se permitir, se ela não se aceitar a fazer essa mudança interna. Lembrei agora de um livro que minha mãe me deu, não estou conseguindo lembrar o nome, mas ele usava justamente a terminologia da armadura, sabe? Como as pessoas que ficam de armadura, elas não podem ser amadas. Porque você veste aquela armadura, como é que alguém vai te abraçar? Você com armadura de metal, às vezes até com espinho, né? Então, assim, para o amor chegar, você tem que se despir dessa armadura. Foi um livro que minha mãe me deu na época que eu estava passando por uma depressão bem braba lá em 2019. Ela foi para o Brasil lá para me dar suporte e tal, e aí foi um livro que ela me deu de presente. Eu lembro muito bem disso. Eu não lembro. É um livro pequenininho que depois eu vou procurar, se eu encontrar, procurar para poder fazer a divulgação lá no Instagram do Ser das Estrelas, ou falar alguma coisa a respeito do livro no YouTube, que é interessante, é bem interessante mesmo. Uhum. Aí eu vou trazer para vocês duas frases que eu recebi canalizada que antes de entrar no trabalho, eu já estava aqui nos bastidores e aí me veio a seguinte mensagem: um dia se libertarão do sofrimento por estarem tão cansados da dor que se auto-impingiram. Mas espero que se libertem antes disso, abrindo mão, apenas por escolha, em expandirem e viverem a sua plenitude de luz. Com amor, a fonte. Nossa. Ah, desculpa. Saúde. Então, é muito profundo, né? A maioria das pessoas começa o processo de transformação, a grande maioria, por causa da dor, por causa das aflições internas, dos medos, das coisas que acontecem na vida delas. E felizes aqueles que começam esse caminhar sem necessidade de ter a dor, que são poucos, né? Que conhecem, começam a escolha. Por escolha, né? Parabéns, amiga. Eu fui pela dor. O meu caminho foi mais difícil. O seu foi por escolha. Que bom que eu ainda conheci alguém por escolha. Deixa eu aproveitar e trazer um pouco umas reflexões que eu tenho tido sobre isso, né? Da dor, da escolha, do caminhar do despertar. Eu me lembro que uma vez, assim, normalmente as pessoas já me dizem que eu não sou nostálgica. E as pessoas me veem sempre calma e sorridente e acham que a gente não passou por nenhuma situação desafiadora. E já passamos, né? Minha mãe já relatou algumas delas, inclusive nas redes sociais. E tem me vindo muito a lembrança de uma vez em que eu estava com amigos e conhecidos, né? Numa festa, digamos assim, já era final de festa, estávamos na casa de um deles, e todos começaram a se lamentar das suas dores, né? Dos problemas todos que tinham na vida, de pessoas que perderam e coisas desse gênero. E eu me lembro que eu decidi fazer esse papel. Foi altamente consciente, mesmo inconscientemente. Tipo, hoje eu olhando, eu vejo que eu realmente escolhi representar esse papel de alguém que estava na dor. Então, comecei a relatar essas situações desafiadoras que eu já tinha passado na vida. E, do meu ponto de vista, não são situações ruins, eu nem me apego muito a elas.
Mas comecei a relatar um pouco sobre isso, né? Meus pais divorciados, a perda de minha irmã, né? Meu pai cadeirante, com problemas de saúde e outras questões variadas, né? Fatos da vida que aconteceram. E eu me lembro que as pessoas, nesse momento, ficaram extremamente sentidas com aquela situação, né? Se sentiram deprimidas. E algumas disseram, já chega, deu a noite, acabou, já acabou, já deu. Tipo, se a competição era para quem tem mais dor ali, né? A gente... Mas eu me lembro que eu, ao mesmo tempo em que estava ali representando aquele papel, eu também conseguia me observar de fora de que aquilo não estava me abalando, sabe? Verdadeiramente. O que eu estava ali relatando, para mim, eram fatos que tinham acontecido na minha vida, né? Tudo bem, trouxeram compreensões, aprendizados, né? Houveram alguns momentos em que, emocionalmente ou fisicamente, né, eu passei por minhas questões, eu tive meus aprendizados, tudo isso também trouxe desafios. Mas em nenhum momento eu cheguei a julgar isso como bom ou ruim, né? Esse era o ponto. E aí eu tenho tido muita consciência de que em muitos momentos eu me permiti representar esses papéis e saber o que aconteceria se eu vivesse naquela situação, se eu me deixasse ir por aquele caminho, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu estava também observando isso e escolho conscientemente não seguir por aquele caminho. Aquele não é o papel que eu quero e nem eu já não ganho nada com aquilo. Dito isso, É porque, sabe, Yara, as situações que nós passamos enquanto família, algumas foram bastante, como é que eu posso dizer assim, desafiadoras, mas a gente não explora isso. Porque nós não somos, como o Lena falou, nós não somos saudosistas, a gente não vive no passado. E a gente não acha que essas memórias nos representam, né? Elas apenas passaram na nossa vida, foram fatos que nos trouxeram para quem nós somos hoje, para construirmos, né, esse arcabouço que nós vivenciamos hoje, né? Essas situações, esses fatos que nós vivemos, foi a nossa alquimia também. Né? isso que eu ia falar. A forma como a gente passa pelas situações é que nos transforma. Não são as situações, é a forma como nós passamos por elas. Então, assim, nós vivemos muitas coisas. Né? Meus filhos viveram essas coisas muito cedo, né? Eu já vivi na idade adulta. Tudo bem, tem as minhas historinhas lá de criança, de adolescente e tal, mas eles viveram muito cedo, né? Mas isso não nos define, nunca definiu e não vai definir. Porque nós não somos isso, nós somos muito mais do que isso. Nós somos seres de luz em essência, em processo de transformação e construção daquilo que viemos manifestar neste planeta. O nosso propósito é muito claro. Né? Nós somos luz, nós somos essência, e nós viemos contribuir para o ancoramento das frequências da nova Terra no planeta. Não sei se eu choro. Essa é a família Trololó. A minha família. A gente fala assim, que a gente traz aqui as nossas vivências, as nossas experienciações, e como que a gente consegue lidar com elas, né? Uhum. E quanto mais você resiste a elas, mais dor elas vão trazendo, conforme Silvano falou lá atrás. Uhum. Então, que legal o processo, é ser honesto consigo mesmo, porque
Não adianta eu falar aqui para vocês, falar que a Yara está falando ali, ou a Beth, ou a Lena está falando ali, tá? Mas daí a pouco a gente volta aqui para o nosso dia a dia e tudo vira nada disso do que a gente falou. Tem que ser conosco mesmo. E aí eu trouxe uma frase de Carl Jung, que ele fala que ele era um profundo conhecedor dessa alquimia mais simbólica que a gente está usando aqui, né? E aí ele traz aqui: não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Sim. É isso aí. E não vai. Branca está muito inquieta. Nós vamos voltar muitas vezes na família Trolaló, que agora eu faço parte dela. Manifestar Já hoje. faz parte dela há mais tempo, mulher. Pois é. Branca te lambeu até hoje, rapaz. Ah, ela não perde a oportunidade de dar um lambejo, pelo menos pra gente aqui, né? Minha mãe, minha irmã, eu. Com quem é de fora, ela não quer conversa, mas aqui em casa é um poço de amor sem fundo. Olha, sinceramente, foi assim, uma live deliciosa. Foi um trocar de sentimentos profundos, mas foi com uma força, com uma vontade, com uma verdade. Isso traz para a gente uma paz, né? De falar que a gente está entregando algum conteúdo aqui verdadeiro, de amor mesmo, né? São processos que a gente passou. Vocês são novos, vocês dois. Eu e Beth já estamos com a idade ali, mas nós somos lindas, né, filha, por falar nisso. Nós somos gatinhas idosas, gatosas. Isso. Mas Nem nós estamos somos tão aqui. novos, nem vocês são tão idosas. Então, por favor. A Isaura trouxe aqui, Carl Rogers dizia: ninguém diz ao sol como iluminar, como nascer ou como se pôr. Muito Isso. bem. Neide, obrigada pela presença, todos vocês. Aí eu vou aproveitar que esses últimos minutinhos que nós temos, né? E já passou das 19, né? Já não tem problema nenhum. É porque eu estava olhando ali o horário da live, a gente está em Um pouquinho mais 57 tarde minutos. também. É o quê? A gente começou um pouquinho mais tarde hoje também. O que eu ia falar era sobre o nosso projeto Alquimia da Luz, que nós estamos, né, com ele formatado para Portugal, né, em setembro, 19, 20 e 21 de setembro, e aqui no Brasil, em São Paulo, nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, né, onde a gente vai fazer um processo interno belíssimo de alquimização, onde nós vamos aprender a trabalhar com as nossas próprias energias, como aproveitá-las da melhor forma, transformando-nos completamente, né? Reconhecendo os nossos espaços luminosos mais escondidos, né? Então, estão todos convidados. O link está aqui na descrição do vídeo. E gratidão aos meus filhos por estarem aqui comigo, gratidão a Yara por ter feito esse trabalho belíssimo de trazê-los para as redes sociais. Meus bebês. Gratidão. Beijo, beijo, beijo. Boa semana para todos vocês. Vamos embora aqui. Até mais.